Num mundo de desafios e conquistas, há uma obra que se destaca como uma bússola para o desenvolvimento pessoal. Mais Esperto que o Diabo não é apenas um livro, é um diálogo entre o renomado autor Napoleon Hill e uma figura sinistra que personifica nossos maiores obstáculos internos. Imagine-se diante de um encontro inusitado com o próprio diabo, revelando estratégias surpreendentes para manter as pessoas longe do sucesso. Napoleon Hill, um pioneiro em psicologia motivacional, tece uma narrativa impactante que transcende o tempo, oferecendo insights profundos sobre como superar adversidades e alcançar o empoderamento pessoal. Napoleon Hill, visionário do século XX, empreendeu uma jornada para decifrar os segredos do sucesso. Mais Esperto que o Diabo é uma joia literária que permaneceu oculta por décadas, emergindo para desafiar nossas percepções sobre medo, procrastinação e falta de autocontrole. Neste diálogo intrigante, Hill e o diabo se enfrentam, desvendando a alegoria por trás da figura sinistra. O formato singular de diálogo cria uma imersão profunda na psique humana, proporcionando uma experiência que vai além das palavras escritas. É como se, ao virar cada página, você estivesse decifrando enigmas pessoais, desenhando um mapa para a liberdade. Enquanto exploramos as páginas deste livro, somos convidados a refletir sobre nossos próprios desafios. Imagine libertar-se do medo que o impede de dar o próximo passo em direção com os seus sonhos. Pense na capacidade de superar a procrastinação que adia suas conquistas. Este não é apenas um livro, é um convite à autotransformação. Testemunhos reais de leitores que incorporaram esses ensinamentos permeiam as entrelinhas, destacando histórias de crescimento pessoal e sucesso. Permita-se ser envolvido por esta narrativa única, onde cada palavra é uma chave para desbloquear o potencial oculto que reside dentro de você. Prepare-se para uma jornada que transcende as páginas e se torna a trilha sonora da sua própria conquista. Adentramos agora os recantos mais sombrios da psique humana, onde o diabo não é apenas uma figura mítica, mas um reflexo dos obstáculos que todos enfrentamos. O livro nos leva a uma jornada intrigante, onde o diabo não é apenas o antagonista, mas uma alegoria profunda de nossos próprios medos e dúvidas. Imagine-se diante dessa entidade enigmática, um eco do desconhecido que se esconde nos cantos mais profundos da mente. Hill desvela essa metáfora, transformando o diabo em um guia para compreender e transcender as barreiras internas que nos limitam. Ao explorar a representação simbólica do diabo no livro, deparamo-nos com um espelho de nossas próprias lutas internas. O diabo não é um ser sobrenatural, mas um reflexo das trevas que muitas vezes nos impedem de atingir nosso pleno potencial. É a personificação do medo que nos paralisa, da procrastinação que adia nossos sonhos e da falta de autocontrole que nos mantém reféns de hábitos destrutivos. Ao compreender essa metáfora, somos desafiados a enfrentar nossos próprios demônios internos, traçando um caminho em direção à autolibertação. A profundidade do diálogo entre Hill e o diabo revela estratégias intricadas que esta entidade utiliza para manter as almas cativas. É como se cada palavra do diabo fosse uma peça de um quebra-cabeça, montando uma imagem clara das armadilhas que enfrentamos diariamente. Medo, a arma silenciosa que sussurra dúvidas em nossos ouvidos. Procrastinação, o ladrão sorrateiro de nossos dias mais preciosos. Falta de autocontrole, o grilhão que nos impede de avançar. O diabo despe-se de sua mitologia para nos ensinar a identificar esses estratagemas e, assim, conquistar a maestria sobre nossas próprias vidas. Ao entender a alegoria do diabo, somos capacitados a desmantelar as correntes que nos mantêm prisioneiros. O medo, que muitas vezes nos impede de buscar novos horizontes, é desmascarado como uma sombra sem substância diante da luz da consciência. A procrastinação, um ladrão de sonhos, é confrontada com a urgência de cada momento. Enquanto Hill e o diabo desentrelaçam esses conceitos, somos desafiados a encarar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada medo como um trampolim para a coragem e cada procrastinação como uma chamada para a ação imediata. No cerne desse entendimento profundo,
nasce a transformação pessoal. O diabo, longe de ser um inimigo a ser temido, torna-se um aliado na jornada para o autodescobrimento. O livro não é apenas uma narrativa, mas um convite à metamorfose, um chamado para se tornar mais esperto que o diabo. Cada página, cada palavra, é um passo em direção ao empoderamento pessoal, onde o espectador, ao compreender as estratégias do diabo, encontra o poder de moldar seu próprio destino. Em última análise, é uma celebração da consciência como a força suprema que nos liberta das garras do desconhecido, capacitando-nos a transcender as limitações autoimpostas e abraçar uma vida plena de realizações. Prepare-se para a revelação, a transformação e a jornada em direção ao entendimento do diabo como um guia para a liberdade interior. Bem-vindos a um terreno complexo, onde as batalhas não são travadas em campos físicos, mas nas entranhas da mente humana. O livro, Mais Esperto que o Diabo, nos conduz a uma exploração corajosa das armadilhas mentais que muitas vezes nos capturam, nos impedindo de alcançar nosso verdadeiro potencial. Imaginem um labirinto de medos sutis e procrastinações sorrateiras, uma teia invisível que nos envolve. Ao desvendarmos essas armadilhas, nos deparamos com um mapa para a libertação interior e o caminho para uma vida plena. No cenário dessas armadilhas mentais, encontramos dois vilões notórios: o medo e a procrastinação. O medo, muitas vezes disfarçado como um conselheiro cauteloso, revela-se como um narrador falso que semeia dúvidas em nossas mentes. Procrastinação, o hábito silencioso que nos faz adiar sonhos, transforma-se em um adversário astuto que rouba o precioso tempo que nunca mais será recuperado. Ao mergulharmos nessas histórias, percebemos que as armadilhas mentais não são abstrações distantes, mas desafios tangíveis que todos enfrentamos em nosso cotidiano. Ao compreender o medo, começamos a enxergar como ele cria muralhas invisíveis ao nosso redor. Se imagine frente a um desafio, mas mantendo um pé atrás devido à incerteza que o medo transmite. Procrastinação, por outro lado, é como uma teia de aranha sutil que nos envolve. Uma ação adiada que se acumula como um fardo. Narrativas reais ganham vida aqui. O profissional que teme assumir um novo projeto. O sonhador que adia suas ambições por amanhã. Essas são as tramas de nossas vidas, e ao compreender essas armadilhas, começamos a desfazê-las. No âmago do livro, a conscientização surge como a lâmpada que ilumina o caminho através desse labirinto de armadilhas mentais. Agora se coloque nessa situação, subitamente despertando para a verdade do medo, o vendo como uma sombra que se dissolve quando exposta à luz da consciência. A procrastinação, uma vez uma prisão autoimposta, cede à ação imediata e ao poder do agora. Ao compreendermos essas armadilhas, a liberdade se torna tangível, não como um conceito abstrato, mas como uma experiência viva de desatar os nós que nos mantêm cativos. A verdadeira transformação ocorre quando a compreensão das armadilhas mentais se traduz em ações concretas. Histórias reais nascem dos capítulos do livro, testemunhos de indivíduos que, ao desbravarem esses terrenos difíceis, experimentaram uma transformação pessoal. Profissionais que conquistaram seus medos e alcançaram novas realizações, sonhadores que transformaram a procrastinação em produtividade. Ao abraçar essa jornada, somos convidados a escrever nossas próprias histórias de superação, nos tornamos mais espertos que as armadilhas mentais que, por muito tempo, nos mantiveram prisioneiros. Temos também um capítulo fascinante de autodescoberta, onde as páginas do livro, Mais Esperto que o Diabo, se tornam portais para a liberdade. Em meio ao turbilhão das armadilhas mentais, surge uma revelação poderosa: a conscientização como libertação. Se imaginem diante do entendimento profundo das táticas do diabo, um conhecimento que não apenas ilumina, mas quebra as correntes que nos prendem. Este não é apenas um livro, é um mapa, um guia para transcender o desconhecido e conquistar a liberdade interior. Ao adentrar o reino da conscientização, se enxergue desafiando os medos que te assombram. A luz da verdade dissipa as sombras do medo, permitindo que você enxergue além das aparências e encare a realidade de frente.
É como se, ao compreender as táticas do diabo, você estivesse desarmado diante de suas artimanhas. Se considere liberto da procrastinação, agindo com ousadia no presente. Cada conhecimento adquirido é uma chave que destrava as portas da autolibertação. No cerne deste entendimento, a verdadeira magia acontece. O empoderamento pessoal. Histórias reais ganham vida à medida que as estratégias do diabo são desvendadas. Visualizem aquele profissional que, munido do conhecimento do livro, enfrentou seus medos e ascendeu em sua carreira. Ou o estudante que, consciente das artimanhas do diabo, transformou a procrastinação em produtividade, alcançando novos patamares acadêmicos. Essas não são apenas narrativas fictícias, são testemunhos tangíveis de vidas que, armadas com o conhecimento, moldaram seus destinos. A jornada culmina na transformação pessoal. Visualizem-se não apenas compreendendo as táticas do diabo, mas incorporando-as em sua própria narrativa de vida. Este livro não é uma mera leitura, é uma experiência de metamorfose, onde a consciência se traduz em ação, e a ação molda o caminho para uma vida mais plena. Ao compreender o diabo, tornamo-nos arquitetos do nosso destino, capacitados a reescrever nossas histórias com coragem, propósito e a liberdade que vem do conhecimento. Este é o convite para a revolução pessoal, onde cada página se torna uma peça no quebra-cabeça da autolibertação. Preparem-se para a jornada de uma vida, onde o conhecimento se transforma em poder, e o poder se torna a essência da sua própria história. À medida que você mergulha nas histórias do livro, imagine-se refletindo sobre suas próprias experiências à luz dos ensinamentos do diabo. Histórias tangíveis ganham vida, como aquela pessoa que, ao encarar seus medos com coragem, encontrou uma liberdade anteriormente desconhecida. Imagine-se confrontando as sombras do passado, desvendando a procrastinação que o manteve estagnado. Cada leitor torna-se um protagonista, confrontando suas próprias armadilhas mentais e descobrindo a chave para uma vida mais autêntica. O impacto não reside apenas nas páginas, mas nas ações diárias inspiradas pela leitura. Visualize-se aplicando os conceitos do livro na sua jornada cotidiana. É como se, a cada passo, você estivesse desfazendo as algemas que o limitavam. Profissionais inspirados pelo livro, desafiando o medo no ambiente de trabalho, estudantes que, munidos de conhecimento, rompem com a procrastinação. São essas as narrativas palpáveis de uma revolução pessoal em curso, onde a teoria se converte em prática e cada pequena escolha se torna um ato de empoderamento. Enquanto chegamos ao ponto culminante desta jornada literária, é impossível não sentir o pulsar da revolução pessoal que, mais esperto que o diabo, desencadeia. Visualize-se diante de um momento de reflexão profunda, onde cada palavra reflete como um eco do seu próprio crescimento. Esta conclusão não é o encerramento de um livro, é a irradiação de um chamado à ação, uma sinfonia final da sua própria existência. Em um resumo, ressaltamos os ensinamentos que permearam cada capítulo. Cada estratégia revelada pelo diabo, cada armadilha mental desvendada, torna-se um fio condutor que conduz a narrativa da nossa evolução. Como personagens nessa história, somos desafiados a sermos mais espertos, mais corajosos e mais conscientes. Esta não é apenas uma revisão dos aprendizados, é a ação de um novo entendimento que se transforma na essência de quem somos. À medida que encerramos esta jornada de descobertas e transformações, convido cada um de vocês a ser parte ativa na disseminação desta mensagem poderosa. Se este conteúdo ressoou com você, se inspirou reflexões e despertou a chama da revolução pessoal, peço que se inscrevam no canal, cliquem no botão Gostei, compartilhem este vídeo e deixem seus comentários abaixo. Este canal é mais do que um espaço virtual, é um projeto novo, um portal para a evolução pessoal, que precisa da colaboração de todos para crescer e alcançar o máximo de pessoas possível. Cada ação sua é um passo na construção de uma comunidade comprometida com o empoderamento e a busca por uma vida significativa. Juntos, podemos fazer desta jornada uma revolução coletiva. Agradeço pela sua participação e pelo apoio contínuo. Vamos crescer, evoluir e inspirar uns nos outros nesta busca constante por uma vida mais plena.